Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor para mais uma vez estar agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito para cada um de nós. Convido a diaconisa Marcela para estar orando desse momento. Vai estar diante da frente. Eu convido a igreja a estar se colocando de pé e logo após nós estaremos a partir da nossa leitura bíblica. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa quarta-feira que o Senhor nos trouxe aqui. Queremos te agradecer, te louvar, Senhor, que o nosso coração esteja em adoração e louvor a Ti, do Senhor, Pai, merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. E que possamos fazer isso, Senhor, de coração, entregando o Pai, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lamentações 3, livro 2 a 26, vamos todos juntos. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos que em algum momento a gente vai cantar também. Então vamos juntos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei por Ele. Obrigado a Deus por cada pessoa aqui presente e nesse momento, a Deus, eu intercedo também por aqueles que estão, a Deus, com problemas de saúde, como o Jorge, ou com problemas, a Deus, de impossibilidade de estar na tua casa, como a irmã Maria Novelino, e tantas outras pessoas, a Deus, que me pode o nome agora, mas o Senhor conhece. A tua palavra diz, ó Deus, que antes de Deus nós nascemos, o Senhor já tinha planejado a nossa salvação, a nossa redenção. Por isso nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fique conosco, ó Pai, e desde já fala os nossos corações de cada parte do nosso ato de culto, para que possamos cada dia mais lembrar que o Senhor está cuidando de nós, e que nós não devemos nos manter assustados, nos manter ansiosos, porque o Senhor é aquele que dá enquanto nós dormimos. Basta a gente apenas confiar e crer no Senhor. Essa é a oração Deus que eu faço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. A igreja pode se sentar, a irmã Raquel está para falar. Senhor, irmãos, paz, amém? Amém, vamos louvar ao Senhor. Espírito de agradecimento ao Senhor, vamos declarar, vamos cantar, vamos agradecer ao Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Pode
especial em mim, um verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E a tua vida permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira floresça. Quero me alegrar, mesmo se dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele
Convido a igreja a estar se colocando de pé mais uma vez. Vamos estar louvando agora com o cântico Te Agradeço. Queridos, graça e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você que está nos assistindo por essa live, nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 905, em frente ao Colégio Municipal Itália. Quero fazer um convite a você, e com certeza hoje nesse tempo que nós estamos vivendo de mídia social, esse sermão, esse culto vai chegar até você. Então, se você não tem uma casa espiritual, quero convidar você a nos fazer uma visita. Nossos cultos acontecem quarta-feira, às 19h30, e domingo pela manhã, 8 horas até 10h30
às 19 horas até às 20h30. Então, 2 dias da semana que você pode ter o privilégio de estar conosco, louvando e exaltando o nome desse Deus, digno de toda honra, digno de toda glória. Queridos, vamos nos colocar em pé. Nós vamos, mais uma vez, louvar ao Senhor. Quero convidar o irmão Vinícius, e nós vamos abrir os nossos cenários no hino do nosso cantor cristão, hino de número 67, e nós estaremos louvando ao Senhor com esse belo hino de número 67, Cristo entronizado. Vamos então louvar ao Senhor. Logo em seguida nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo de número 12, e vamos nos deter no versículo 23, e também estaremos lendo o Provérbios de número 26. Hino 67, louvemos ao Senhor. Cristo exaltado. Entronizada, casca no poder, como rei eterno, preso lá no céu. Ele é o rei da glória que a Satã venceu, rei da tal vitória, Deus receber. Pela sua terra, sua graça, no seu amor, seja dada, capítulo de número 12, e eu gostaria de ler com vocês, numa única só voz, Gênesis capítulo 12, versículo de número 13, Gênesis 12, 13. Eu estarei lendo uma vez, e para que nós pudéssemos ler, podemos ler, vamos ler nessa versão que está sendo colocada aqui. Eu vou ler na minha, e depois vocês estarão lendo no modo de sua voz que está sendo projetado. Gênesis capítulo 12, verso de número 3 diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A igreja pode ler? Gênesis 12, verso 3. Eu falei 13? Eu falei 3 várias vezes, não? Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas. A maldição sem causa, ela não pode se cumprir. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir nesta noite, por este culto, pela palavra, abençoa, toma e cumpra a tua vontade que eu querer, pois é em nome de Jesus que oro e agradeço. Amém. Amém. Querido, você pode se assentar.
Eu queria nessa noite pensando um pouco com vocês sobre esses dois versículos, ou sobre esses dois textos da palavra de Deus. Quando Deus diz a Abraão uma coisa que nós acreditamos que serve para a vida também da igreja, mas serve para a vida de qualquer pessoa que cumpre o desígnio e a vontade de Deus. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem você. E nós entendemos uma coisa óbvia: para que uma maldição ela possa se cumprir, uma execração possa se cumprir, é necessário que essa execração, essa maldição, ela tenha o quê? Causa. Você também percebe que para que alguém seja abençoado, também há necessidade de uma o quê? Uma causa. Eu sou abençoado a partir do momento que eu entendo o papel de também ser um abençoador. Algo provavelmente que eu vou fazer para alguém. Vocês lembram em certa ocasião? Foi um homem, um centurião, diante do Senhor, rogando que ele tivesse misericórdia sobre um acontecimento que estava sobre sua casa. E é interessante que você percebe que alguns judeus, eles vão ser mediadores nesse momento, quando esse centurião romano vai diante do Senhor Jesus, pedindo para que o Senhor Jesus estivesse abençoando. E a palavra que aqueles judeus, eles vão falar a Jesus é o seguinte: Senhor, compadece-te dele, porque ele tem sido bom para com o nosso povo. Ele nos edificou uma sinagoga. Então é notório que você percebe que até para ser abençoado se faz necessário você compreender que causas, que propósitos, que direcionamentos, que posições precisam ser o quê? Tomadas. Aquele homem foi abençoado por Jesus porque ele havia edificado para os judeus, o povo, uma sinagoga. Então aqueles judeus rogam a Jesus, dizendo assim: Senhor, ele é merecedor de ser o quê? Abençoado. Ninguém pode ser abençoado se não for merecedor de uma bênção. Da mesma forma é o que nós chamamos de maldição, execrar ou execração. Nós somos amaldiçoados, ou nós vamos ver uma maldição, uma execração, porque aquilo que não é bênção é o quê? Maldição. Quando nós também deixamos de efetuar posicionamentos, direcionamentos, ou deixamos de ter posturas que são extremamente justas diante do Senhor. Você deve estar perguntando: pastor, o que leva o Senhor nessa noite pregar sobre por que o homem está vivendo uma vida de execração? Por que o homem está deixando de ser abençoado? Hoje mais cedo, eu estava vendo uma questão na mídia social que me chamou muito a atenção. E eu não posso entrar em detalhes, porque hoje o que você fala, você pode se tornar até o quê? Refém do que você está falando. Mas o que eu via trouxe uma indignação. Você já viu um adágio muito certo? Perdoe-me pelo adágio de baixo calão. Pau que dá em Chico é o mesmo que tem que dar em quem? Mas você percebe que a sociedade não é bem assim. Às vezes a madeira ou o pau que é dado em Chico não é o mesmo que é dado em Francisco. O adágio é muito simples. Aquilo que vale para um, vale o quê? Para todos. E quando eu vi aquele vídeo, eu percebi que o pau
1999, foi sancionada uma lei pelo Ministério Público que não se podia fazer o que eu estava vendo sendo realizado. Haveria uma comissão diária de R$10.000. Algo extremamente intimidador, algo extremamente para gerar medo, porque quem é o cidadão que pega um transporte público que vai ter diariamente R$10.000 para pagar de multa? Isso é justamente que acabou, não faz nada. Isso foi sancionado, e aí eu fui caçar quem foi o autor, quem foi que julgou, e aí eu vi, entrei em detalhe e percebi uma coisa que é muito real. A maldição ela só pode se cumprir se ela tiver o quê? Causa. Se ela não tem causa, ela não se cumpre. Uma maldição pode se cumprir quando? Eu percebi, quando eu fui buscar as reportagens de 1989 a um fato que aconteceu em 2022. E aí eu vi literalmente, é o aspecto de injustiça. Se eu, cristão, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, ousar ser injusto com alguém, eu estou dando condição para viver uma vida execrável diante do Senhor. Eu estou dando direito ao Senhor de Ele deixar que seja sancionado na minha vida as suas bênçãos. E tem uma coisa interessante nisso, irmãos. O que eu quero que você entenda é, o diabo, ele só pode trabalhar com aquilo que a palavra de Deus o quê? Diz. Ele sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. O problema é que ele já está julgado, foi banido do céu, sentenciado, está só aguardando o mandato, a autoridade divina de Jesus vir buscar a igreja para que ele, seus anjos, o anticristo, a besta, o falso profeta e aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, seja lançado no lago de fogo. Mas ele trabalha numa perspectiva que é extremamente, posso assim dizer, sagaz. Porque aquilo que ele sabe que a palavra de Deus diz, é o que ele vai trabalhar. Ele sabe que uma pessoa, para ser abençoada, ela precisa ser o quê? Abençoador. Então, se ele sabe que a Bíblia diz que para ser abençoado tem que ser abençoador, ele vai direcionar o homem a passar a ser um homem abençoador ou deixar de ser um abençoador? Deixar de ser um abençoador. Ele sabe também uma coisa, que assim como o pássaro está vagueando, assim como a andorinha ela voa, a maldição só pode se cumprir se ela tiver o quê? Causa. E aí ele tem levado o homem a estabelecer causas para que ele viva uma vida execrável diante do Senhor. A Bíblia mostra isso. A Bíblia está nos dizendo que Deus vira-se para Abraão e ele ensina valores. Abraão, fica tranquilo, porque é princípio, Abraão. Aqueles que te abençoam, eles vão ser o quê? Abençoados. Mas aqueles que estão executando uma execração, uma maldição, eles também serão amaldiçoados. Então, quando eu olho a sociedade sendo execrada,
pelo seu princípio, tem a obrigação de abençoar o quê? A sociedade. Eu não sei se você ainda conseguiu entender. O que eu estou dizendo para você é: o que foi votado impossibilitando o acontecimento de algo, quando você vê em 2022, você vê literalmente o que acontece com a pessoa que causou isso. Ela teve uma morte extremamente trágica. Trágica demais. Uma coisa que era fácil de ser resolvida. Uma coisa onde poderia ter ficado bom por um lado, mas também bom para o quê? Para o que dá Chico, também o que vai dar em Francisco. O diabo tem aproveitado disso. Por isso que você encontra uma sociedade extremamente vivendo debaixo de maldição. Vamos ver o que a palavra de Deus ensina? Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 19. Mateus 27, versículo 19. Abra sua Bíblia. Mateus 27, a partir do versículo 19. 27, a partir do versículo 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entre na questão, deixe o quê? Justo. Porque num sonho sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente Pilatos, disse-lhes: qual desses dois querem vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Se você abençoa, você é o quê? Abençoado. Se você amaldiçoa, você é o quê? O texto está falando a respeito da crucificação de Jesus. Jesus está sendo julgado como Pilatos. E Pilatos percebe uma coisa muito interessante. Isso aí é coisa deles mesmos. É coisa da religião deles. Mas como uma província está sob o domínio de Roma, eu preciso julgar. E antes de Pilatos sentenciar que Jesus deveria ser crucificado, a esposa de Pilatos vem e diz mais ou menos assim: não se mete nisso. Pilatos, por não ser um homem como, ele vira-se diante dos príncipes, dos sacerdotes, da multidão enfurecida, e ele usa aquele termo: lava as minhas mãos. Não sou eu que vou sentenciar esse homem, pois eu percebo que mal nenhum ele o quê? Ele fez. E aí o que aqueles judeus, eles falam? Que caia sobre nós o quê? O sangue desse justo. Irmãos, para um pouquinho, e tem hora que a gente precisa ser extremamente sábio da palavra de Deus. Tudo que Israel
Israel está vivendo tem a ver com isso aqui, irmãos. Lembra que uma vez eu falei para vocês, eu não tenho pena de Israel. Eu não sou antissemita, eu amo Israel. Mas eu sei que eles mesmos estabeleceram isso para quê? Para a vida deles. Eles estabeleceram o que se chama de um calau. Eles estabeleceram um conceito que, em vez de trazer a bênção do Senhor, está trazendo execração. Eles falaram o seguinte: pode matar. E mata por quê? Porque se o sangue deste homem não cair sobre nós, vai cair também sobre quem? Nossos filhos. Quando você passeia na Bíblia, você vai aprender uma coisa chamada culpa de sangue. O que era a culpa de sangue? A culpa de sangue estava estabelecida dentro desse princípio: agir com injustiça diante de alguém que é o quê? Justo. Nós sabemos que Jesus tinha que morrer. Nós sabemos que Deus entregou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. Mas os judeus, eles são os maiores responsáveis pela quê? Crucificação. Mel Gibson, quando ele fez aquele filme chamado Crucificação, sendo ele um católico ortodoxo, alguns judeus ficaram extremamente aborrecidos, porque no filme, o que você vê? Deixa transparecer na cosmovisão, na ideia central do filme, que Jesus não estava sendo morto somente pelo pecado da humanidade, mas quem estava matando ele era quem? Os judeus. Então, não foi nós que matamos, quem matou foi Roma, não. A Bíblia diz que Pôncio Pilato veio e falou assim: ó, eu lavo as mãos. Porém, os judeus falaram assim: não, ele tem que ser crucificado. Mas ele não fez nada que caia sobre nós o sangue desse justo. Nós precisamos entender uma segunda coisa: a ação do diabo. Irmãos, de repente você pode pensar de uma forma muito romantizada. Quando você estuda a biografia de Jesus nos textos bíblicos, você vai perceber uma coisa muito sagaz do adversário. Ele procurou várias vezes tirar a vida de quem? De Jesus. Tem um momento que diz o texto que a multidão enfurecida catam pedras, querem atirar em Jesus. Ele passa pelo meio da multidão e ninguém o quê? O vê. E Jesus sempre deixa claro uma coisa: ainda não é chegada a minha o quê? Ora, o diabo aproveita esse momento, porque na mente infrutífera do adversário, ele pensava o seguinte: se eu matar Jesus, tudo está o quê? Resolvido. Porque é muito óbvio, muito claro, irmãos. O diabo, ele sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o que nos leva a entender essa palavra é uma coisa chamada o quê? Espírito Santo. O adversário não tem Espírito Santo. Ele não conhece a mente do Senhor, porque ele foi banido da presença de Deus. A visão clara dele é: mata Jesus, porque matando Jesus acabou tudo. Ele não sabia que o triunfo de Jesus estava justamente aonde? Na sua morte. Porque para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus, Jesus deveria morrer. Sim, isso aí ele entendia. O homem vai estar novamente reconciliado por intermédio da morte dele. Ele sabia que Jesus era um grande sacrifício divino. Só que existia uma coisa interessante no sacrifício. Quando se pegava um bode expiatório, colocava a mão dele atualmente para fazer expiação pelo pecado, ele não morria no deserto? Morria. O bode voltava? Não. O grande problema foi que o cordeiro foi morto, mas ao terceiro dia, e aí que está a questão do mistério divino. A morte
não trouxe somente só reconciliação do homem com Deus. Além de trazer reconciliação com o homem com Deus, trouxe o quê? Vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, certamente viverá. O homem volta a ter vida. O desígnio, o intento, aquilo que Deus estabeleceu para o homem, como o pecado do primeiro Adão, se cumpre agora, pela obediência do segundo Adão, chamado Jesus. Por isso que usa-se uma conjectura. Ele desceu até o inferno e tomou a chave de quem? Do diabo. Disse: agora você não tem mais vontade sobre a morte, porque eu sou o quê? A vida. Nem a morte pôde o quê? Detê-lo. O diabo sabia de uma coisa: o pecado leva o quê? A morte. Ele não imaginava que Jesus iria vencer a morte. Mas o que eu quero que você entenda é a questão de como o homem age. O homem muitas vezes está debaixo da maldição, debaixo de uma execração. Por quê? Porque ele deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de quem? Do adversário. Lembra que nós falamos na palavra introdutória? Se existe pré-requisitos para ser abençoado, também se tem pré-requisitos para viver uma vida de execração. Então o diabo sabe: se ele for bom, se ele andar em justiça, Deus vai abençoá-lo. Mas se eu fazer ele andar em mentira, fazer andar em suborno, em corrupção, ele vai se afastar cada vez mais de Deus, porque sobre a sua vida se executa uma execração. Olha o papel da igreja, irmãos. O papel da igreja é justamente isso: fazer com que o homem que está debaixo da maldição, ele saia dessa execração e viva uma vida abençoada por Deus. O diabo tem feito isso, como fez na mente daqueles judeus: mata. Não, solta Barrabás. Você percebeu que é absurdo? Solta um salteador, um homem ladrão, nenhum homem de alta periculosidade, nenhum homem criminoso, mas mata o quê? O justo. É assim ou não é que a sociedade está agindo, irmãos? Não é dessa forma que nós estamos vendo, não é somente o Brasil, não, irmãos. É o mundo, porque a própria palavra da Epístola Joanina deixa claro para nós: o mundo jaz em quem? Então nós precisamos ser canais abençoadores. O homem tem vivido isso porque o homem está vivendo uma vida de execração, porque o homem está vivendo uma vida de maldição, porque a igreja que deveria ser um canal abençoador, ela não está o quê? Sendo. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para fazer raiar a justiça divina. Você foi chamado, meu querido e minha querida, para ser porta-voz do Senhor. Você foi chamado para compor esse reino de sacerdotes, sacerdotisas, profetas e profetisas do Senhor. Mas não acaba aí. Por quê? O homem está vivendo uma vida de execração. O primeiro ponto diz: o homem está vivendo uma vida de execração porque deixou de ouvir a Deus e passou a ouvir o adversário. Segundo ponto, porque o homem está vivendo uma vida de execração, uma vida de maldição. Abra a Bíblia de vocês em Josué capítulo de número 9. Josué capítulo 9, versículo 14. Josué capítulo 9, versículo 14. O texto de Josué é um texto muito claro. Josué agora está levando o povo a entrar na terra prometida. Josué 9, 14. E Deus agora dando a incumbência a Josué, os povos ao redor estão com medo de Josué. Ou melhor, estão com medo do Deus de Josué. Por quê? Porque ele está vindo desterrando tudo. E tem um povo que é um povo que vai fazer
Jordão, das montanhas e das campinas, em toda a costa do Grande Mar, frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os rezeus e os jebuseus, se ajuntaram eles cada um de acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de astúcia. Como os gibeonitas começam a ver o que o povo ou o que os hebreus estão fazendo, eles dizem o seguinte: olha só, a forma que nós temos para que os hebreus, o povo do Deus de Josué, não nos destrua, porque se tinha um acontecimento latente, extremamente difundido. A história dos hebreus era marcada por uma coisa: o que Deus fez lá no Egito. Esse feito de Deus no Egito percorria entre os povos. Então o que acontece? O Deus de Israel, o Deus dos hebreus, é um Deus poderoso. E aí os gibeonitas falam o seguinte: ó, se a gente não fizer aliança com esse povo, ele vai nos destruir também. O texto de Josué 9 vai dizer que eles pegaram obra e rodo, com pomorão, vestes velhas, chegaram diante do povoado dos hebreus de Israel e falaram assim: viemos de longe, temos ouvido o feito do Deus de Israel, queremos fazer aliança com vocês. É muito importante, irmão, nós compreendemos uma coisa que parece que a igreja perdeu no percorrer da sua movimentação como igreja cristã. Pedir conselho ao Senhor. Pedir conselho ao Senhor. Nós somos autossuficientes demais, irmão. Nós queremos tomar decisões e não queremos consultar o Senhor. E depois, sabe o que acontece? Quando o problema surge, a gente quer que Deus seja o nosso quê? Socorro. Olha o que diz o versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não o quê? Pediram conselho ao Senhor. E Josué fez com eles e fez um acordo com eles que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam o quê? No meio deles. Versículo 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar. Isto, porém, lhe faremos: conservar-nos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. Em outras palavras, eles descobrem que os gibeonitas eram um povo vizinho e agiram com astúcia. Cuidado, irmão. Quando nós deixamos de pedir conselho ao Senhor, nós vamos cair numa armadilha. Isso é como 1 mais 1, 2. Isso é a maior verdade. Não tem como você fugir disso. Quando os israelitas descobrem que aquele povo era vizinho, eles quiseram matar. Aí, não. Vocês não podem matar. Deus vai falar a Josué o seguinte: eles, os gibeonitas, serão eternamente rachadores de lenha e tiradores de quê? De água. Eram estrangeiros que habitavam no meio do povo de Israel. Servos. A incumbência era prestar serviço. Até porque
pode ser oprimido, ele não pode ser enganado. E Deus estava dizendo assim: serão servos, mas serão servos tratados com quê? Dignidade. Porque se agora eles estão no meio de vocês, eles também são o seu o quê? Irmãos, é o teu povo. Vocês não fizeram conselho? Vocês não tomaram decisão sem me perguntar? Então Deus está dizendo assim: para que eles sejam abençoados, quem é que tem que abençoar? Vocês. Vocês têm a incumbência de abençoar hoje o reunido. Só que não acaba aí. E é isso que nós precisamos trabalhar e entender. Por isso que eu disse para vocês, irmão, o diabo só trabalha com aquilo que está aqui, ó. E é nisso que ele vai te fazer refém. Eu vi um vídeo, eu falei com os irmãos, um policial querendo repreender um homem em processo. O homem em processo vira para ele e diz o que a palavra diz. Para repreender o nome de Jesus. Mas para usar o nome de Jesus eu tenho que ter uma coisa, o quê? Autoridade. O que traz autoridade na minha vida para que eu use o nome de Jesus? A forma como eu vivo em comunhão com quem? Com ele. O policial vai repreender o nome de Jesus. O demônio vira e fala assim: como é que é? Você faz o que eu quero. Como que você quer usar de autoridade se você não tem autoridade no nome desse homem? Irmãos, o diabo só vai trabalhar porque está aqui, ó. Ele não vai trazer nada novo, não. O adultério, a Bíblia diz que traz bênção ou maldição. O diabo sabe disso. Então o que ele vai fazer? Ele vai levar pessoas do quê? Ao adultério. Pega um homem adúltero, ou a esposa dele descobriu, e olha só como é que está essa família. Você conhece uma família onde aconteceu adultério e está todo mundo na presença de Deus? Não. Deu direito legal a quem? Você vai pegar famílias extremamente destruídas, gente. Ah, pastor, mas João e Maria estão casados. Porque João traiu Maria, mas Maria perdoou. Como é que estão os filhos de João e Maria? Tudo desviado. Isso é notório, gente. Os meus filhos vão olhar para mim e para Marcela como referencial de marido e mulher a partir do momento que eu e Marcela estamos respeitando o princípio matrimonial. Ah, pastor, quer ver um exemplo? Pode. Você pode fazer uma pesquisa. Há exceções? Sim, gente. Maria casou com João. A filha de Maria e João tem 15 anos de idade. Um belo dia, a filha de Maria e João pergunta o seguinte: mãe, quantos anos a senhora tem de casar? E Maria diz para sua filha: 15 anos. A filha vira e diz assim: mãe, a senhora tem 15 anos? Então a senhora casou grávida? O que vai acontecer com essa menina aqui, gente? Vocês conhecem casos assim? Daqui a pouco ela tem por direito de se minha mãe casa grávida, eu também posso ter. Um abismo sempre chama o quê? E sabe quem sabe muito bem disso? O diabo. Eu lembro uma ocasião que tinha os irmãos aqui. Graças a Deus, eu não estou mais aqui. A gente apresentava criança. E tinha uns que ficavam indignados. Gente, você não sabe o que é apresentar uma criança. Apresentar uma criança é você acabar um conceito que o diabo criou por intermédio dos pais na vida. Agora ele seria daquela que criança casar-se a pura, será mulher de um homem só, não se envolverá com prostituição, não se envolverá com isso aqui. O que nós estamos dizendo? Nós vamos abençoar para que ela seja o quê? Abençoada.
é fazer com que eu abençoarei de ti, mas amaldiçoarei de ti. Assim como o pássaro vagueia e a andorinha voa, a maldição só se cumpre se ela tiver o quê? Causa. Se não tiver causa, ela não pode se cumprir. Por isso que Deus fala agora para os israelitas: eles serão eternamente tiradores de água e achadores de quê? De leite. Aí olha o que vai dizer 2 Samuel capítulo 28, verso 1 e 2. Houve dias no reino de Davi uma fome de quantos anos? 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham o quê? Jurado. Porém, Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel de Judá, por causa dos filhos de Israel de Judá, procurou o quê? Feri-los. Davi está reinando. O povo fez um juramento, presta bem atenção. O povo fez um juramento com os gibeonitas, e não foi depois de 2 anos que o negócio aconteceu. O povo fez um juramento com os gibeonitas. O povo vai viver no deserto, vai vir o período dos juízes de Israel, e gibeonita está ali, ó. Sansão, gibeonitas conheceram Sansão, irmão. Jefité, o voto contra Jefité, os gibeonitas viram o voto contra Jefité. Os gibeonitas viram quando chegaram diante de Samuel e pediram um rei. Os gibeonitas viram Saul, e Saul agora na monarquia, por ser extremamente zeloso, e é um problema exagerado, nunca seja extremamente zeloso, o provérbio diz, ele matou os gibeonitas. Ele trouxe sobre o reino culpa de sangue. Ele trouxe sobre o reino o que se chama de calau, execração, maldição. Davi agora está reinando, 40 anos não Saul, não deu problema nenhum. Só que agora que Davi é rei, Davi começa a ver que está tendo alguma complicação, está tendo algum problema. E o que ele vai fazer? Pedir conselho ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Por que essa fome no nosso meio? De acordo com a tua vontade, o povo está fazendo o que o Senhor quer. Por que disso? E Deus diz assim: a culpa é do Senhor. De quem? Do gibeonita. Por quê? Porque eu falei para Josué: quando não me pediram conselho, que os gibeonitas seriam eternamente achadores de leite e achadores de água. Os príncipes quiseram matar os gibeonitas, e eu disse para Josué: não faça isso. E Josué me obedeceu. Os gibeonitas, restantes dos amorreus, como você sabe, Davi, você está dentro no meio de vocês. Aprendeu a cultuar Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Mas Saul, sem visão, ele matou os gibeonitas. E por causa disso, a maldição no terreno. Por isso que é fome. O diabo sabe, irmãos, que o princípio divino é abençoar. Mas ele vai nos levar a equívocos. Porque ele sabe que, para que nós sejamos um povo abençoado, nós precisamos cumprir aquilo que é o desígnio divino, aquilo que é a vontade. Quando você pega as epístolas pastorais, o que você percebe nas epístolas pastorais? Paulo ensinando o povo a agir conforme Deus quer que o povo esteja agindo. Poupa por isso, tira isso, está dando ocasião a cá, não faz
não vai levar vontade nisso, isso vai fazer você ficar cativo, isso vai aprisionar você, isso vai tirar a presença de Deus, isso vai entristecer o Espírito Santo. Quando nós olhamos o mundo, é isso que nós percebemos no mundo. O diabo afunda o homem no pecado. Pegue mais, pegue mais, pegue mais, pegue mais, pegue mais, porque acrescenta sobre a vida dele mais e mais maldição, mais e mais execração. E aí você encontra um homem de coração o quê? Duro. E não é diferente com a gente como igreja. Às vezes nós estamos vivendo execrações, porque decidimos abraçar as execrações do que as bênçãos do Senhor, do que aquilo que Deus quer, do que aquilo que Deus espera da sua igreja. Por quê? Porque nós estamos agindo com justiça, estamos agindo com avareza, estamos agindo com sentimento faccioso, estamos agindo com dolo, estamos agindo com divisão, estamos agindo com porfia, estamos agindo com sensualidade, estamos agindo com hipocrisia, estamos agindo com aquilo que amaldiçoa nossas vidas. E tem uma coisa que uma vez um pastor idoso falou, eu achei muito interessante. Mas Deus continua lá, esperando que a igreja mude, para que seu filho possa o quê? Para que seu filho possa tomar o seu trono de glória e conduzir a igreja, como diz o Salmo de número 23, a pastos verdejantes e águas extremamente o quê? Tranquilas. A fazer com que a igreja entenda que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fazer com que a igreja entenda: o nosso Deus não é Deus do monte, nós vamos elevar os nossos olhos para o céu, para os montes, de onde virá o socorro? O Deus do monte? Não! O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós precisamos entender isso, irmão. E aí o terceiro e último ponto: o homem vai viver execrações. E por que o homem vive execrações? Porque ele deixa de buscar conselho do Senhor. Terceiro e último ponto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, do 1 a 10. Mateus 27, do 1 a 10 diz assim: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matar. E manietando-o, prendendo-o, ou agarrando-o, segurando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciões, dizendo: pequei, traí um sangue o quê? Inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso agora é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, ele tirou e foi-se o quê? Enforcar. Aquelas 30 moedas de prata era dinheiro sujo. Vocês sabem o que os sacerdotes fizeram, né? Isso aqui não pode estar no cofre da casa do Senhor, porque é dinheiro da morte de um inocente. Compraram um campo, e a Bíblia mesmo diz que nesse campo, que é conhecido até hoje como campo de sangue, tomaram 30 moedas de prata, preço do qual foi avaliado, e deram pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor havia determinado. Tomaram o campo. E aí você entende o terceiro e último ponto. O homem está vivendo execrações, maldições, porque não quer viver uma coisa chamada arrependimento.
Judas errou, irmãos, errou. Mas ele não precisava ser amaldiçoado. Era só ele o quê? Se arrepender e pedir o quê? Perdão. Eu tenho certeza absoluta que se Judas tivesse pedido perdão a Deus, na ressurreição ele ouviria de Jesus: Judas, você está o quê? Muitas vezes nós vamos viver calado, muitas vezes nós vamos viver execrações, muitas vezes nós vamos viver maldição, porque a gente não tem confessado os nossos pecados. E para se confessar pecado, tem que se viver o quê? Arrepender. Tem muita gente que tem um remorso. Remorso não perdoa. O que perdoa pecado é arrependimento. É mudança, transformação. Por que não há condenação mais na vida do adulto? Porque ele não adultera mais, houve transformação. Por que não há mais condenação na vida do homicida? Porque ele pagou pelo crime que cometeu. Confessou, se arrependeu e ele não é mais um homicida. De repente, meu irmão, Deus manda te fazer uma pergunta nessa noite. Será que de repente você está deixando de ser um homem, uma mulher abençoada ou abençoado porque Deus está olhando e Ele está dizendo assim: Márcio, eu percebo que você não se arrependeu do seu pecado, mas como não, eu não orei, porque você não mudou. O que te levava a cavalo, que te trouxe ruína, que te trouxe sofrimento, eu percebo que ainda você pratica. Você ainda faz. Irmãos, a vida de um cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, está em transformação, em ser transformado, em ser uma nova criatura. O mundo precisa ouvir a voz do Evangelho, para que eles deixem essa vida de execração, essa vida de maldição, e nós também precisamos ouvir, não a voz do Evangelho, nós fomos alcançados pelo mesmo, mas a voz do Espírito Santo, que nos chama diariamente a uma mudança, a uma transformação. A segunda pergunta de Deus para você nessa noite é a seguinte: como é que está a sua vida? Como você tem estado diante do Senhor? Um dia desse, conversando com um amigo, e a gente estava diante de um texto. O texto fala de um sacerdote chamado Zorobabel. O diabo chegou diante e acusava Zorobabel. O texto diz que as vestes de Zorobabel estavam sujas. E Deus, por não ter um mediador, Ele justifica Zorobabel. Mas se você ler no texto de Zacarias, você vai ver que o diabo chega diante da presença de Deus e acusa o sacerdote. A postura, a vida que ele estava tendo. O texto de Apocalipse diz que dia a dia o diabo chega na presença de Deus e nos acusa. O diabo não me olha com uma camisa, com uma calça, com um terno, com um sapato. O diabo olha e ele quer saber se verdadeiramente as minhas vestes estão o quê? Brancas. Se verdadeiramente o sangue de Jesus me lavou de todo o pecado e me deixou mais branco que a pura o quê? A mais alta o quê? Neve. Quando ele olha e percebe que existe sujeira no meu corpo, quando a minha veste, ele vai diante da presença do Senhor me acusar e deixar bem claro: parece que o sangue de Jesus não teve poder para mudar a vida dele. Então eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso fazer com que esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, ele não seja anátema, maldito, mas ele seja bênção na minha vida. Me lavou, me transformou. Muitas pessoas, irmãos, elas estão cativas. E por isso que muitas vezes elas não conseguem receber a bênção do Senhor. Porque Deus não é
pai humano, Deus é um pai divino. Meu filho vai errar, mas eu, por ter amor paterno, mesmo sabendo que ele errou, vou abençoar. Deus não. Deus não. Se meus joelhos estiverem bombeando, ele vai esperar primeiro que eu firme os meus joelhos, para que aí eu seja o quê? Abençoado. Como é que está a sua vida? Você está vivendo uma vida execrável ou você está vivendo uma vida abençoada? Como é que está você? Se o Senhor fizesse um raio-x na sua vida, será que poderia encontrar algum osso quebrado? Como estamos? O que você tem feito? Como você tem agido? O que você tem falado? O teu coração está contaminado, limpo, lavado e limpo pelo sangue. Então nós entendemos nessa noite que a vontade de Deus não é que o nosso coração esteja vivendo execrações, que a nossa vida não seja uma vida execrável, mas que sejamos homens e mulheres de valor, abençoados. Que nós possamos puxar conselho, Deus, que nós possamos viver um genuíno arrependimento, que cada um de nós possamos entender que somos chamados a sermos justos e agirmos em justiça, para que o nome de Deus venha ser glorificado. Que nós possamos abraçar a ideia do Evangelho de Jesus e levar o amor de Deus a homens, a mulheres, a pessoas que estão no lamaçal do pecado. Que Deus nessa noite poderosamente nos abençoe. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar para finalizar o nosso culto. Agradecer a paciência dos irmãos, você que nos acompanha nessa live. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão.